Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 16 de abril de 2022, ano da vitória. Atos, capítulo 5, versículo 17 ao 42. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar
e de pregar Jesus, o Cristo. Deuteronômio, capítulo 25 ao capítulo 27. E havendo contenda entre alguns, e vieram a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçarás a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá, assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhes-ás a mão, não a olharás com piedade. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuires, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Capítulo 26. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhes dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, e afligiram, e nos impuseram dura servidão.
Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da sua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos destes, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. O Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Capítulo 27. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás as pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás essas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo:
quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artifício, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém. Jó, capítulo 16. Então respondeu Jó: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, não é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruístes a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornastes encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira, me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim, rangeu os dentes e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem contra minha boca, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele o cilício, e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa.
Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei, não tornarei.